Paz do Senhor a todos os irmãos, cumprimento hoje com a paz do Senhor nessa manhã. Manhã gloriosa, em aprendemos a palavra do Senhor, ser tocado pelo Espírito Santo e entender um pouco mais da sua palavra. Vamos estar fazendo uma oração para estar dando início a mais uma escola dominical. Senhor meu Deus, nós queremos te exaltar, te agradecer por estar em tua casa mais uma vez. Espírito Santo vem nos ensinar a nossa mente, o nosso coração, que possa ser uma terra fértil para a tua palavra, possa dar fruto, possa criar raiz no nosso coração. Nos ensina através da escola dominical nessa manhã, nos ajuda, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Lição do número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta. Gostaria de chamar aqui o presbítero, o senhor Luiz, para estar louvando em harpa nessa manhã. Senhor. Amém. Vamos louvar o hino 432, está sendo pedido aqui. 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, sua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
minha vida toma para ser Senhor, lua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, sua para sempre sim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvor abençoado, falando já ao nosso coração. Texto áureo dessa manhã, meus irmãos, encontramos no livro de Jó, no capítulo número 36, versículo número 15. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, ou seja, de correção, mas principalmente educativo. Tem algumas pessoas que acham que Deus tem o prazer em pegar o crente, amassar ele, fazer isso, fazer aquilo, mas não, irmão, tudo que Deus faz na nossa vida, nós sabemos que existe um propósito. Nós passamos por uma prova, por alguma correção do nosso Deus, é porque alguma coisa quer nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Nós devemos pensar um pouco antes de pronunciar alguma palavra, de falar algo contra o nosso Deus, no momento que estamos passando por uma provação. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 32, do 1 ao 4, depois do capítulo 33, de 1 a 4 também, capítulo 34, de 1 ao 6, sua revista, se você tiver, ou no livro de Jó, 36, do 1 ao 5, estaremos primeiro, os irmãos, assim consecutivamente, irmãos, poderiam se colocar de pé para estar fazendo a leitura. Aleluia. O Senhor diz assim: então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, Uzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, outras minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito que me fez, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós instruídos e mais os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Porque é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou do meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e
e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Aleluia. Você não pode se assentar. O objetivo geral é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico. Sabemos quando fala essa palavra pedagógico, porque Deus não quer nos ensinar alguma coisa, uma forma de ensino, nos mostrar com alguns exemplos, mostrar para nós, nos ensinar. Objetivos específicos da lição: o primeiro é explicar que Deus, como soberano, pode se revelar e por meio do sofrimento pode falar. Destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Nós sabemos, irmãos, quando nós começamos na caminhada da fé, conforme alguns nos ensinam, se você não tiver uma base bíblica, parece que Deus é um ser todo-poderoso que está no céu. Sim, Ele é, mas parece que Ele é alguém bravo, que Ele está com alguma coisa, que Ele vai bater ou Ele vai amassar ali a pessoa, né? Ah, Deus vai fazer tal coisa para você, aí começa a causar até medo na pessoa, conforme a pessoa fala. Mas nós sabemos que, como foi falado aqui, a sua soberania não se sobrepõe ao seu amor, ou seja, Ele tem todo o controle, mas também Ele tem amor por nós. Ele é um Deus misericordioso. Por nós que nós fazemos alguma coisa de errado, nos perdoa, nos ajuda, para que possamos melhorar. Eu lendo aqui a leitura bíblica em Plácido, eu achei interessante que mesmo aqueles que se diziam amigos de Jó, falando contra ele, falando palavras contra ele, falando que ele estava em pecado e devia se arrepender, né? Os irmãos estavam aqui acompanhando as lições anteriores, mas ele continua com o seu pensamento firme em Deus, sabendo que ele não estava nada de errado. E muitas vezes nós temos que pensar, irmãos, se nós estamos numa prova, em alguma situação, por algo que nós façamos ou fizemos e estamos escolhendo, não é porque Deus Ele quer trabalhar em nós, né? E não é porque uma pessoa que se diz usada por Deus veio e falou que nós estamos pecando alguma coisa, nós devemos nos entristecer. Pelo contrário, nós temos que ter a certeza em Deus, se nós estamos na comunhão com Deus, se nós estamos sendo fiel a Ele ou não. A pessoa ela vai falar assim, mas lá dentro do seu coração você deve ter a certeza de como você está com Deus. Não é somente na hora da Santa Ceia você fazer uma análise, mas fazer todos os instantes da sua vida. E você tem a certeza que Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas atitudes. Interagindo aí com o professor. O sofrimento na vida do cristão pode ser um meio pedagógico. Ele serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter do crente, prover crescimento e desenvolvimento ao cristão. Esse não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Não por acaso o apóstolo Paulo pode dizer: sei estar abalado e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o caminho que o nosso Senhor, nosso Deus, quer que atinjamos. Ser experimentados, amadurecidos e crescidos. Que ouçamos a voz de Deus no sofrimento, então podemos dizer com convicção que tudo posso naquele que me fortalece. Alguns, às vezes, quando nós vamos evangelizar na rua, usam até esse versículo aí, o número 13, no capítulo 4 de Filipenses, dizendo que pode todas as coisas. Ou seja, nós vamos falar de Deus para as pessoas, vão falar: não, mas eu posso fazer. A Bíblia fala que eu posso tudo, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não fala que nós podemos tudo, ou seja, nós podemos passar pela prova, nós podemos passar por várias coisas na nossa vida. Por quê? Porque é Ele quem nos fortalece. Não é o nosso ego, não é aquilo que nós sabemos, mas é o nosso Deus que nos vai dar a vitória. E aqui já nesse comentário nós podemos ver aqui 3 fases da vida do cristão, né? Ser experimentado, ser amadurecido e crescido. E nós sabemos, irmão, aquele que não gosta de passar pela prova, já começa a reclamar de Deus, ele não está muitas vezes sendo, como falar, aprovado por Deus. Ali na prova ele está sendo experimentado, todos nós somos experimentados.
seja a idade que for, tendo, vamos dizer assim, a riqueza que ele pode ter, todos vão ser experimentados por Deus. Para quê? Porque nós chegamos nessa fase de ser amadurecidos depois de um tempo, por aquilo que nós vamos passar, nós crescemos na nossa vida espiritual com Deus. A introdução, hein, meus irmãos? Quem pode ler a introdução? Aleluia. Pode ler, monitor? Monitor com uma voz forte aí. Veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Olha, então, pelo que eles tinham falado, os amigos de Jó e Jó também, Eliú agora ele vem trazer uma outra forma de pensar, né? Ele fala que ele era um jovem amigo de Jó, ou seja, Jó tinha mais idade do que ele, então ele esperou para falar, ele teve esse respeito para falar com Jó, né? Alguns passaram aqui nos comentários aqui, né? Chamou até Jó de burro, de um animal irracional. Ele, pelo contrário, teve esse respeito para falar com Jó, né? E fala que o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Nós sabemos quando o homem está passando por uma prova, ele fica com o coração mais quebrantado, ele sente mais a presença de Deus naquilo que Deus consegue tocar ali no seu coração. Sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano, mas que o homem ele pensa dele estar em certo cargo ou em certa posição aí elevado na sociedade, nós sabemos que ainda ele está abaixo de Deus. E alguns que se colocaram como Deus na história da humanidade, eles foram abatidos e tornaram-se em nada, tiveram um fim trágico, né? Por mais que o homem tenha estudado, ele chegue a algum lugar e pensar que é igual a Deus, é um fim muito terrível que ele mesmo está trazendo para si. Todos nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, que nós somos pequenos e muito pequenos diante de Deus. Que Deus ele fez tudo, com toda certeza um ser humano, com a maior inteligência que ele pode ter e recurso, ele não ia conseguir fazer nada, nem um terço daquilo que o nosso Deus fez e faz. Deus está acima de tudo, por isso que ele é o soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondeu. E na verdade, até é compreensível uma frase, ou até um discurso que Jó faz a respeito do que ele estava passando. Todos nós temos uma prova, e quando isso dura um bom tempo, parece que a fé da pessoa ela começa a se esfriar um pouco, ela começa a fazer pergunta que não era nem para ela fazer para Deus, era para ela se calar e buscar a presença de Deus. Mas a nossa estrutura como barra é fraca, né, irmão? Nossa estrutura, os que falam que nós temos que orar, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Buscar de Deus essa força, essa vontade de prosseguir, porque não é fácil. Nós sabemos que às vezes dá vontade de desistir. Qual de nós não pensou em desistir no meio da prova, no meio do deserto que ele está passando? Ou até mesmo você pode ter falado para Deus, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou crente, eu dizimo, eu oferto na sua casa. Mas irmão, isso não quer dizer que Deus não nos ama, ou Deus não deixou de acreditar em nós, nas promessas que Ele tem por nós, não. É simplesmente uma fase, ela vai passar. Onde o pregador que estava aqui trazendo a mensagem, ele falava que isso, tanto a pandemia, tanto a prova na nossa vida, não é só um momento, mas ela vai passar, não é a vida inteira, mas ela vai passar. Isso que nós temos que ter no nosso coração, porque se nós colocarmos isso no nosso coração, na nossa mente, que nós vamos viver isso para sempre, irmão, você vai viver de cabeça baixa, como um derrotado, e Deus não nos escolheu para ser um derrotado. Nós passamos pela prova sim, irmão, mas nós vamos ser muito mais do que vencedor, porque aquele que está na nossa frente é o general de guerra, ele nunca perdeu batalha. E nós sendo direcionados pelo general, o soldado, ele não pode no meio de uma guerra falar que ele vai fazer algo se o próprio general, ou o sargento, ou o tenente não dizer para ele o que ele tem que fazer.
né? E nós, como soldados de Cristo, nós temos que falar para nosso Deus qual é o direcionamento no meio da prova que nós temos que ter, porque é isso que vai dar-nos a certeza da nossa vitória. Para o jovem amigo do patriarca, esse não levava em conta a majestade divina que distingue o Criador das suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado Deus, que é infinitamente maior do que o homem, e não precisa explicá-lo acerca das suas ações nem de seu silêncio. Quer dizer, ele pensava que Jó pensava dessa maneira, mas ele não podia entrar na mente, não podia entrar no coração de Jó para saber o que ele estava passando. Assim como os irmãos já ministraram aqui, é errado nós olharmos para uma pessoa e tentar julgar o pensamento dela ou o coração dela. Nós não somos Deus para saber. Somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, se eu estou vendo o irmão passar pela prova, eu devo orar pela vida dele, pedir para que Deus lhe dê graça, dê força, para que ele saia daquela prova muito mais do que vencedor. E não ficar muitas vezes pensando aqui, ele coloca que o próprio Jó não olhava para a majestade de Deus, não estava ignorando a Deus, não era. Era simplesmente aquilo que ele estava passando, porque Deus assim tinha dado essa permissão para que ele passasse por essa prova. Um dos irmãos quer falar alguma coisa, irmão? Pastor Gabriel? Ou isso? Bem? O orgulho do homem priva de ouvir a voz de Deus. Os irmãos podem ler esse tópico? Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Então, mesmo Deus sendo um ser transcendente, ou seja, que não tem espaço, que compreende, mas ele excede todo o nosso entendimento, Deus não deixa se revelar ao homem quando necessário. Quer dizer, não é o homem que vai dizer para Deus quando ele tem que se revelar ou não. Não, o Senhor vai ter que fazer agora. Eu tenho tanto de crente, tanto tempo de crente, eu sou teu servo e o Senhor vai ter que fazer agora. Será que é assim, irmão? Nós mandamos em Deus, nós falamos para Ele, nós colocamos Ele na parede. É assim como algumas igrejas pensam aí, e até pregam, falam, fala com Deus, Ele vai ter que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Ele faz se Ele quiser e quando Ele quiser. Ele é Deus, nós somos a criatura. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Então, se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele achar que não é tempo, Ele não vai fazer. Você pode ficar bicudo, você pode ficar muitas vezes até bravo, vamos dizer assim, entre aspas, com Deus, mas Ele vai fazer quando Ele julgar necessário, ou seja, no momento certo, Ele fala, Ele faz aquilo que Ele bem quiser em seu coração. O pastor já leu, né? Ele não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras. É bem verdade. Às vezes nós estamos passando pela rua, escutamos algum louvor, ou até mesmo alguém falando um versículo da palavra de Deus, você pensa que não é nada, mas ali pelo decorrer do seu dia, ou até mesmo até o final do seu dia, você lembra daquele versículo, você vai passar por uma determinada situação, e você fala, está vendo, Deus falou comigo já no começo do dia. Né? Você abre ali a sua Bíblia antes de sair para trabalhar, faz uma oração, Deus ele fala ali com você, e quando chega na parte da tarde, aquela palavra que Deus colocou no seu coração, na parte da manhã você fala, realmente Deus me advertiu de algo, Deus me tocou no meu coração, e realmente isso é verdade. Até às vezes alguém vem e conta um testemunho, você não entende muitas vezes o porquê, mas depois de algum tempo aquilo serve de edificação para a sua vida. E você passando ali naquela prova, você lembra que certa pessoa passou e aquilo ali também você toma como força para você, incluindo sonhos e visões. Deus fala conosco através de sonhos e visões ainda, missionário nos fala, né? Nós estamos numa igreja pentecostal que é a Assembleia de Deus, nós sabemos que Deus ainda usa pessoas. Ontem, na hora do louvor, nós estávamos aqui um pouco antes ensaiando, nós estávamos sentados aqui, e a esposa do nosso irmão Nivaldo veio e contou para mim o sonho que ela teve comigo e com a minha família. Deus falando com ela de uma forma
diferenciada e ela se levantou ali na madrugada para orar pela nossa família. E eu creio assim, irmão, às vezes nós sonhamos com a pessoa, não é que aconteceu, mas poderá acontecer. Então nós temos o dever de dobrar o nosso joelho, colocar no lugar da pessoa e pedir que Deus livre aquela pessoa do mal, livre a pessoa daquele laço que o inimigo pode estar tentando fazer pela vida, ou até mesmo o irmão já está passando por uma prova e necessita que nós oramos por ele, que nós intercedemos pela vida dele para que ele consiga passar. Então todos nós temos que estar sensíveis, irmão. Como que a pessoa vai estar sensível? Sempre na oração, no jejum. Nós podemos lembrar ali, no caso de Samuel, que ouvia a voz do Senhor, e já o profeta Eli já não ouvia mais, mas ele ouvia, né? Então nós não podemos deixar aqui, como esse texto está falando, que o orgulho venha se colocar no nosso coração a fim de encher ele, e nós não ouvir mais a presença do Senhor, não ouvir mais a palavra do Senhor. Aonde nós estivermos, nós que somos espirituais, irmão, devemos ser espirituais e não carnais. Nós devemos sentir a presença do Senhor, se Ele está chamando nós para ter um particular a nós. Nós temos que trabalhar assim, como nós estávamos conversando ali com o presbítero Luiz. Nós temos os nossos afazeres, não podemos ser responsáveis e deixar de qualquer maneira, não. Nós temos que buscar a presença de Deus, fazer também a nossa obra, buscar, trabalhar, mas estar sempre pronto a ouvir a voz do Senhor. Não passar nenhum dia sem buscar a presença dEle. Certa vez ali eu vi um pregador, não lembro se era Spurgeon que estava falando, mas falava que um dia que nós passamos sem ouvir a voz do Senhor, sem ler a Bíblia, ali é um dia perdido. Porque Ele pode estar nos ajudando, estar nos mostrando o desejo que Ele tem para nós. E muitas vezes nós buscamos algo que não é a vontade do Senhor para nós. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que o conduziria à morte. Então nós não devemos deixar a soberba ou o orgulho, né, se colocar no nosso coração, nós pensarmos que nós somos melhor por alguém, por algum fato, por qualquer coisa na nossa vida. Eu sou melhor que o irmão A ou B. Todos nós, irmão, nós estamos num patamar, nós somos servos, simplesmente servos, seja apóstolo, seja o que for. Se a pessoa não for servo, irmão, ela já está errada. Quando ela pensa que ela é algo mais do que Deus, Deus pode abater aquela pessoa e colocar alguém que é menor no lugar daquela pessoa para mostrar que ela é Deus. Se nós fazemos algo, é pela misericórdia do nosso Deus, é Ele quem nos capacita. Não é de nós mesmos que nós nascemos com aquilo, não. É Deus que colocou em nós o dom, o talento, a sabedoria. Deus colocou em nós a sua presença, tudo vem dEle, tudo é para Ele, é tudo por Ele. Não tem como nós pensarmos que somos alguma coisa se não for a presença do nosso Deus. Aleluia. O ministério da redenção. Um dos irmãos podem ler, capítulo 3. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e, também, interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia, que defendesse a sua causa, e o Redentor, que o justificasse depois da sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus, em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Aleluia. Aí a primeira frase fala: destaque que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e os homens. Então nós sabemos, como eu estava falando, o homem fica do coração quebrado, assim Deus pode falar mais fácil com ele. Até porque na enfermidade a pessoa não se põe a ficar com tantas preocupações, mas ela fica ali no seu leito, quem sabe lendo a Bíblia, ouvindo um hino, algo da parte de Deus, e assim Deus toca ali no seu coração. Enquanto o irmão estava lendo essa frase, eu lembrei que Jó, no seu livro, ele destaca e fala que antes ele ouvia, ele conhecia, melhor dizendo, a Deus, ouvia falar, mas hoje ele conhece a Deus
de contigo andar. E existe uma grande diferença, irmão, de você ouvir falar de Deus, de você conhecer pelo que as pessoas falam. Mas depois que você passa um estreito com Deus, irmão, depois que você passa por algo na presença do Senhor, e você ora e você busca mais, você sente que Deus está mais perto de você, você conhece mais a Ele. Por quê? Porque você teve tempo de ouvir Deus falar. Às vezes você está passando por algo e fala que Deus não está falando com você, mas Deus Ele fala. Basta o homem estar atento à voz do Senhor, a procurar entender aquilo que Deus está falando, né? Não somente ir correr atrás de alguém que vai orar por nós, isso é muito bom, às vezes a gente precisa, mas não estar atento simplesmente a alguém estar orando por mim, mas eu também de estar buscando a presença do Senhor e estar deixando Deus falar comigo no secreto, no quarto, buscando ali a presença do Senhor. E o nosso irmão também leu a respeito desse mensageiro, ou seja, que a Bíblia vem falar que ao anjo do Senhor. Nós sabemos que quando ele fala ao anjo do Senhor, não é uma referência, como está falando aqui, é uma teofania, ou seja, uma aparição da parte do Senhor, ou seja, uma revelação do próprio Deus como um anjo, e não como se fosse um anjo qualquer. Quando fala um anjo, nós sabemos que pode ser qualquer anjo. Mas quando fala o anjo do Senhor, quando se coloca, algumas traduções também colocam em letra maiúscula, o anjo do Senhor, ou seja, quer dizer que ele mesmo estava ali presente falando, assim como ele apareceu para os pais de Sansão, quando ele foi, queria ser gerado, em outras passagens bíblicas também, ele vem colocar o anjo do Senhor, que possamos atentar a isso quando nós formos estar lendo a passagem bíblica, a estar falando, que seria ali o próprio Deus falando. Olha que tremendo isso, irmão. O próprio Deus ali se revelando para a pessoa, e não eram pessoas diferentes, irmão. Eram pessoas sujeitas a falhas como nós, a provações e a tentações, e Deus ali se revelando para aquelas pessoas como nós que temos falha. Todos nós temos, irmão. Não tem um que pode dizer que ele é perfeito, que ele consegue chegar a uma estatura melhor. Eu acredito que quando a pessoa chega nessa estatura, Deus o arrebata para si. Como está, a gente já viu algumas passagens da palavra do Senhor, como Enoque e alguns profetas foram levados para si. Então Deus ele fala conosco, nós devemos estar atentos a Deus falar. Se você está falando aí no seu coração que Deus já não fala mais como você ouvia ou falar antes, no começo da sua conversão, começa a analisar qual é o tempo, qual é a valorização que você tem dado a Deus para que Ele fale com você. Nenhum de nós, quando vamos falar com alguém e essa pessoa está olhando para um lado ou para o outro, ou até mesmo para o celular, eu não vou continuar falando com essa pessoa, porque ela não está dando atenção para mim. Às vezes Deus tem algo grande a revelar para nós e nós não damos tempo, não damos ênfase naquilo que Ele está querendo falar. E a palavra do Senhor vem dizer que clama a mim e responder-te-ei. Como é que é, irmãos? Coisas grandes que não sabe. Ou seja, nós temos que clamar a Ele, buscar a Ele, para que Ele se venha a revelar até nós. Deus não é um ladrão que entra e arrebenta tudo, como fala que nosso inimigo é, mas Ele precisa que nós, de coração aberto, nós queremos buscar a presença dEle e sentir a presença dEle. Assim, bem perto do quarto da nossa casa tem uma árvore. Desde as 6 da manhã, moço, pousou um passarinho ali, ele cantava alto. Desde as 6 da manhã até as 4 da tarde esse passarinho ficou cantando. Não saiu dali. E quando ele ficou cantando ali, moço, chega até a arrepiar de falar. A empresa o dia inteiro a gente ligou, a gente mandou e-mail, eu coletei, foi a semana que mais deu movimento, eu tive mais de 7 coletas essa semana. Coletas boas. Ele não saía dali, ele chegava a irritar o canto dele, sabe? Porque ele não arredava o pé daquele galho, ele não saía dali. Aí na hora Deus me deu um entendimento que usou a jumenta lá e está usando aquele passarinho para falar alguma coisa. Enquanto ele estava cantando, o pessoal estava ligando, mandando e-mail, eu nunca vi tanto movimento. A hora que ele saiu dali, parou. Mas daí eu já tinha coleta para a semana inteira. Eu falei assim, Deus estava falando comigo e eu não
até a gente estava embaixo, às vezes, desmontando as coisas que tinha ali. Eu falei, vamos desmontar o que tem agora, não sabendo o que vai acontecer. A semana que vem, não sabendo o que nós vamos ter para vender. Mas ele continuava ali. Eu falava, nossa, como ele é forte, né? O canto dele ficava. E Deus operou grandemente essa semana. Então, a gente não entende as coisas e nunca mais viu o passarinho. Nunca mais apareceu também. Foi a coisa mais linda que eu tive essa semana de experiência com Deus. Deus fala de várias maneiras. Deus fala e opera de várias maneiras. Amém. Eu creio que Deus ele ouve o nosso coração. Ele sabe quando nós precisamos, às vezes, você nem orou ainda, mas já está no seu coração, já está na sua mente. Você fala algo para Deus, Deus ele sonda aquilo que você precisa. Essa semana eu tinha comprado uma caixa para a gente fazer evangelismo. Eu tinha falado no meu coração, olha, eu preciso comprar um microfone para a gente, passando essa pandemia, para a gente evangelizar, para a gente fazer obra, como estava fazendo ali com o pastor e os outros irmãos. E eu falei isso para Deus, eu falei assim, eu vou procurar a ver quanto que está, para mim ver como que vai ser. Daí eu peguei e vi que numa loja que estava barato, peguei, falei para Deus, eu falei assim, eu vou comprar isso daí em nome de Jesus, eu não sei o dinheiro, mas eu vou conseguir comprar isso aí. Aí eu pedi para um amigo meu que trabalha por perto, para ele levar para mim, e ele levou para mim, a hora que Deus supriu, que eu fui dar o dinheiro para ele, ele falou, não, Deus falou para mim que é para mim dar para você fazer o evangelismo. Deus falou no meu coração que não é para mim receber, ele é de uma outra igreja, não é da nossa congregação, é do nosso ministério. Então ele pode até ver nessa aula agora, eu agradeço a Deus pela vida dele, sei que Deus vai multiplicar, e sei que é sempre Deus mostrando, sempre Deus vai aparecer de alguma forma na nossa vida. Às vezes ele não vai vir como um anjo, como está aqui nesse texto, mas uma pessoa vai ser usada, algo vai acontecer ainda essa semana. Deus está falando no meu coração para pessoas que estão aqui sentadas ouvindo essa palavra. Não perca as esperanças, continua agradecendo a Deus, como foi falado na palavra ontem, continua a profetizar coisas boas na sua vida. Não fale coisas negativas, não fale coisas que não agradam o nome do Senhor, mas fale coisas boas, sabendo que Deus ele trabalha por você. E uma frase que Jó disse, gostaria que os irmãos lessem aí, no Jó, no capítulo 19, no versículo 25, que seja sempre no nosso coração, isso daí quando você estiver passando por algo, que você lembre dessa frase. Alguém pode ler Jó, capítulo 19, versículo 25? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Está vendo em quem que ele tinha confiança? No Redentor dele. Quem é o nosso Redentor? Não é o presidente, não é o governador, não. O nosso Redentor é Cristo. A nossa fé, a nossa esperança está nele. Nós sabemos que por fim, quando fala por fim, ele está querendo dizer, no final do processo, ele vai se levantar por ele. Não tem como um pai olhar o filho passando por algo e ele deixar aquele filho passar necessidade. E assim é o nosso Deus, irmão. Pode estar passando o que for, mas no final, irmão, ele vai se levantar na nossa causa. Ele vai se colocar de pé, ele vai fazer algo por nós. E essa é a certeza que nós não estamos sozinhos. Ele fala que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó. Nós sabemos que graça é um favor imerecido, ou seja, que muitas vezes nós não merecemos, mas Deus ele faz por nós, para mediar sua causa e resgatá-lo. Então, não coloca no seu coração, você não está só. Teu Deus vive, teu Redentor vive, e Ele vai fazer algo por você. Pode ficar tranquilo, não fique esmorecido, não dê lado para o inimigo colocar a frieza espiritual, fazendo que você não venha mais para a casa do Senhor, não acredite mais na sua palavra. Essa semana eu estava ali falando de Deus ali no meu trabalho, e eu fiquei até perplexo com uma frase que eu ouvi ali de alguém que era da nossa igreja, hoje já não é mais, pastor. Ele fala, você ainda acredita na Bíblia? Eu não acredito mais. Olha, eu falei, mas você encontrou algum erro na Bíblia? Eu disse para ele. Ele falou, não é que eu encontrei erro, mas eu acho que as coisas que estão ali estão um pouco exageradas, os milagres que acontecem. Eu disse para ele, mas a Bíblia você entende por fé e não por ciência. Se você conhecer a Deus pela fé, você vai acreditar nas coisas que estão ali, né? Se você tem o seu trabalho, é porque Deus fez. Se tal milagre aconteceu na Bíblia, é porque Deus fez. Não é algo que nós podemos explicar. Deus não se explica, porque a partir do momento que Deus começa a ser explicado, Ele não é Deus, irmão, Ele é ser humano.
Então o nosso Deus vai estar sempre acima, Ele é soberano e, como diz aqui na revista, Ele é um ser transcendente. O caráter justo de Deus. Pode ler, pastor Natanael? 2:2. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta dos seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade nenhum outro ser criado. Como provedor da vida humana, Ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O Todo-Poderoso não faz exceção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Ele é justo para punir os maus. Olha o final. Ele é justo para punir os maus. Olha que tremendo aí, né? Fala, ele age com justiça para retribuir ao homem aquilo que ele merece. Ou seja, aquilo que ele merece, não aquilo que ele quer. Às vezes a pessoa ela quer receber uma coisa positiva, mas ela só planta negativo. Então Deus, ele sabe a dar a cada um segundo o que ele tem feito, né? Nós podemos, como já tenho falado em plantação, nós sabemos que aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher, não tem como nós correr dessa lei que o próprio Deus colocou para reger o universo. Então aquilo que nós vamos fazer, nós estamos merecendo, assim Deus assim vai fazer. Ele não precisa prestar contas a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum ser criado. Então ele não é como, né, irmãos? Deus, quem criou tudo, tem todo o poder. Ele recebeu ordem de alguém, como nós que somos falhos, não existe, não tem como. O poder do nosso Deus é ilimitado e é grande demais para que nós venhamos a dizer para Ele o que nós devemos fazer. Nós sabemos que até... Pode falar, pastor. O irmão Diego está vendo aqui sobre esse texto. Nós, como ser humano, nós não temos o poder de prever o futuro. Nós não temos esse poder. Mas como Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele tem poder. Hoje, eu sei o que eu estou hoje, como eu estou aqui na igreja, sentado, assistindo uma aula. Só que amanhã eu não sei. E tem muitas pessoas que eles vão bem até certo momento. E tem certo momento que ele, como você acabou de falar desse irmão que se desviou da verdade, é o verdadeiro apóstata da fé. E todos nós, se nós não tivermos apegado a Deus, nós estamos sujeitos ao fracasso. Tem pessoas que ele começa bem, mas termina mal. Por quê? Muitas vezes não ouviram a voz de Deus. Se nós estamos estudando sobre a vida de Jó, desde a primeira lição, e nós, como cristãos, estamos tendo lição para nossa sobrevivência. Agora, se nós não nos policiar, meu Deus do céu, nós estamos sujeitos ao fracasso. E hoje o que nós estamos passando na pandemia, tem muitas pessoas amedrontadas de ir para a igreja, de ir para outros lugares, não só a igreja, mas principalmente a igreja. Irmão, igreja é um lugar onde Deus cuida mesmo. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Mas eu estou falando assim, você imaginou hoje, se nós deixar a nossa carne dominar o nosso espírito, nós estamos sujeitos ao fracasso. Tem pessoas que ele nem vai voltar mais para a igreja, infelizmente. Por quê? Porque o corpo já acostumou, já, como diz, já dominou ele. Aí a pessoa não vai ter força. E sabe que tem muitos que vai falar, poxa, eu não fui na igreja e ficou tudo bem comigo. Só que isso, infelizmente, é uma estratégia também do inimigo. Porque, irmãos, de março para cá, nós somos cristãos, estamos vendo a diferença nas igrejas. Por isso que nós temos que cuidar. Mas como a irmã Néia acabou de testemunhar, e outros podem testemunhar, Deus continua a falar com a sua igreja. Aleluia. O que aconteceu ontem aqui, Deus usando o irmão, e o Espírito Santo de Deus também falando comigo, que ele continua a batizar com o Espírito Santo, ele continua a curar, continua a salvar. Nós paramos, mas ele não parou.
Entendeu? Ele não para. Por isso é muito importante prestar bem atenção nessa situação. Aleluia. Ontem Deus falou conosco lindamente, a sua presença estava na igreja do Senhor. Quem não veio, parece que você perdeu. Tanto os irmãos louvando, o irmão trazendo a palavra, no final a oração com o pastor Natanael. Sempre ali a Santa Ceia é bom valorizar, não perder, a não ser para o trabalho, mas estar sempre na casa do Senhor, sentindo a presença dele, que é a maior bênção que nós podemos ter, né, irmãos? Mas continuando aqui, ó, Deus como provedor da vida humana, Ele tem todo o poder de manter ou não da humanidade. É verdade. Nessa pandemia, muita gente que até tinha dinheiro, faleceu. Não tinha como nem colocar o seu dinheiro, comprar a cura. Se não é Deus intervindo e trazendo a cura e a saúde para a pessoa, irmão, ela deixa de existir agora mesmo. Né? Então Deus ali é o provedor. Não importa se a pessoa pensa que ela é mais inteligente que a outra, se ela tem mais posse que a outra. A providência vem das mãos do Senhor. Muita gente podia até ter posse, hoje já é bem mais pobre e não está mais naquela condição. Por quê? Porque Deus dá ou não dá se Ele quiser, né? Ele sabe o que Ele faz. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Isso eu vejo uma grandiosidade de Deus. Porque Ele usa, Ele cuida, Ele protege, tanto pequeno como grande. Às vezes até o pequeno pensa que vai passar necessidade, ou passar por alguma coisa, mas Deus estando ali com ele. Então Deus Ele nos protege, nos livra, Ele aceita a nossa oração. Imaginou se Deus fosse ouvir só a oração de rico, né? Como que a gente ia ser? A gente ia passar necessidade. Ah não, só vou ouvir quem tiver uma roupa bonita. Você imagina se tivesse que pagar para a oração. Imagina que tivesse que pagar para uma bênção, é tanto pelo milagre, é tanto para você conseguir uma cura. Já imaginou? Nós nunca íamos conseguir. Mas pela graça de Deus na nossa vida, a misericórdia do Senhor, nós conseguimos da parte dele uma bênção, uma dádiva. Quinto, irmão, Deus é onisciente, como tal conhece todos os passos e intenções dos corações dos homens, sem precisar inquiri-los em juízo, ou seja, sem precisar perguntar nada. Às vezes nós podemos até olhar para a pessoa bem vestida, ou olhar para ela e falar, ela é de certo modo, mas só, como a gente já falou, é só Deus que olha e sonda o coração dela. Antes de perguntar alguma coisa para nós, Ele sonda o nosso caráter, a nossa vida, o nosso coração para Deus não está nas escondidas, mas tudo que está escondido para Deus já está nas claras. Ele é justo para punir os maus, como salientou ali o nosso pastor Natanael. Ou seja, às vezes a gente até vemos algumas pessoas que fazem o mal e parece que não vai ter fim aquilo que ela está fazendo. Mas aqui a própria Bíblia vem dizer que Ele é justo, ou seja, Ele é correto, Ele é certo para punir os maus. Então quer dizer o que? Que não vai ficar isso de qualquer maneira. Mas Deus vai dar uma sentença, um juízo e vai fazer aquela pessoa pagar por aquilo que ela está fazendo. A nossa justiça pode falhar, a justiça humana, mas a justiça de Deus ela é sempre acima de nós. Irmão Diego, ali no Salmo de Asaf, né? Quando ele falou que os pés dele quase se desviaram por ele ver a prosperidade dos ímpios. Ele quase se afastou, acho que é Salmo 73. Isso, né? Aí ele diz, só que depois ele falou, eu vejo lá o final dos ímpios. Entendeu? Porque se você olhar pelos olhos humanos, parece que está tudo bem com eles. Só fartura, viagem, tudo mais. Só que se não se arrepender, tem os dois caminhos. Aí Asaf caiu a ficha dele. Mas se nós for olhar também, dá um desânimo, dá? Você fica meio assim. Puxa, eu vou, faço isso na igreja, corro do lado e olha minha vida. Aí eu olho e por que está assim? Mas aí você vai ver o final. E ali, quando você acabou de ler o último texto, ele é justo para punir os maus. Às vezes, no meio da prova, você até pensa, né? Fulano só faz coisa errada e está na bênção. Às vezes ele não está na bênção, não. Às vezes ele está conseguindo as coisas até material, mas o fim dele vai ser trágico. E nós podemos ir até subindo ou até fazendo algo devagar, mas você vai chegar a um certo lugar e vai chegar firme, porque é Deus que está te levando até ali. Né? Então nós temos que ter a certeza, melhor um passo ou outro devagar com Deus do que querer fazer coisas que Deus não se agrada para chegar até algum lugar, mas depois tem um fim, né, trágico. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus teve que recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem.
Eu vi certa frase uma vez, o caminhão passou, estava escrito que o homem sonha, Deus realiza. Se realiza se for da vontade de Deus. Não é porque eu estou pedindo que Deus vai fazer, não. Deus ele vai fazer. Como Deus ele vai fazer? Ele vai fazer se ele quiser. Né? Às vezes o que eu estou sonhando nem é para mim, nem da vontade do Senhor. E se for da vontade do Senhor, se cumpre. Se não, não. Ele não é obrigado. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra. Todo-Poderoso ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Porque Jó falava que não era justo o que ele estava passando, que ele estava certo e ele estava passando por aquela prova. Né? Então, mas no momento que a pessoa está passando a prova, ela fala algumas coisas que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós devemos falar, porque sempre tem alguém que está ouvindo. Né? Como ele ouviu Jó falar, alguém vai estar ouvindo a gente falar alguma coisa de Deus. Já imaginou alguém de fora escutar a gente murmurando Deus, a gente reclamando de Deus, a gente falando alguma coisa? A pessoa simplesmente não vai querer ser crente. Ela vai falar, se o irmão que é da igreja está reclamando, está sendo negativo, por que eu vou lá na igreja dele? Né? A pessoa quer vir para a igreja para ser como nós, ser vitorioso, mesmo no meio da prova, dando glória, sendo feliz, sorrindo, não deixando as coisas se abater, tendo uma força, e até alguns nem entendem da onde vem essa força, da onde vem esse ânimo. Vem do nosso Deus, irmão, não vem de nós. Né? Então nós temos que ser para as pessoas um modelo, mostrando que nós continuamos a acreditar que Deus é poderoso, não tem vírus, não tem pandemia maior que o nosso Deus, não tem crise financeira maior que o nosso Deus. Pelo contrário, se Ele quer, irmão, como nós aqui escutamos falar ontem através da boca do irmão que estava trazendo a palavra, se Ele quiser, Ele pode terminar agora com isso daí. Ele é poderoso. Não é como nós que estamos correndo atrás da vacina, querendo entender o porquê muitas das vezes, ou até achar um meio. Se Ele quiser agora, Ele dá uma ordem, Ele acaba com tudo isso. Basta o povo de Deus colocar de joelho ali em oração e pedir a misericórdia do nosso Deus, para que Ele venha agir no nosso favor. Aleluia. Todavia, preciso entender e destacar sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele é assim como seus amigos erram por partir do princípio que Jó havia cometido pecado. Ou seja, ele estava na cabeça dele que Jó estava em pecado. Mas qual pecado seria esse? Tinha como ele ter certeza que Jó tinha pecado? Ele não era Deus, ele não vivia 24 horas com Jó, então ele não sabia, então ele não poderia falar isso do patriarca. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Para ele o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro graço. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Vendo que tremendo? Ele cuida de nós, mesmo nós sendo falho, Ele dá uma outra oportunidade para que a pessoa se levante. E o justo ele pode cair quantas vezes, irmão? 7 vezes, mas Deus vai o levantar. Ou seja, não é que ele não vai errar, ele pode errar, mas o nosso Deus ele levanta de novo e nos dá uma nova chance. E alguns falam, não vou mais para a igreja porque eu estou errado. Mas vem para se consertar então. Venha para que Deus mude a sua vida, para que Deus escreva uma nova história, que Deus transforme ali a sua vida, porque Ele está pronto a nos ouvir. E um comentarista, um subsídio pedagógico aqui, didático, ele vem a comparar ao termo que foi colocado, ao vocábulo, como provar, refinar como fogo, fundir como metal. Ou seja, ele usa essa dificuldade que nós passamos para como aquele que trabalha com o ouro, que ele vai no fogo, ele coloca ali o fogo no ouro para que ele tire as suas impurezas do metal, e assim também nós. Quando nós passamos pela prova, dificuldade, é o fogo de Deus nos aperfeiçoando, é tirando de nós as imperfeições, muitas das vezes aquilo que está em nós e Deus não se agrada. Nós vamos ficando conforme a vontade do Senhor e chegando à estatura de varão perfeito. Não simplesmente porque nós queremos, mas é Deus trabalhando em nós. Tópico 3, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Acreditava que o sofrimento de Jó era por causa do seu pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo.
Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante a sua aprovação Jó se conformou de forma pecaminosa, Eliú introduz a ideia que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Ou seja, você vê que você falhou, mas você fala, não tem que mudar. Eu vou mudar, Deus vai me ajudar, e eu vou ser melhor e não vou mais errar nisso que eu estava errando, e Deus ele nos muda. Então, isso daí não é errado, a gente pegar os erros da gente e melhorar. Mas o que estava errado no coração desses homens era fazer um tribunal e colocar Jó como aquele que estava errado, aquele que estava sofrendo porque tinha plantado algo errado. E isso daí não pode acontecer no nosso coração. Nós temos que pedir sabedoria para Deus, para fechar a nossa boca perante os irmãos, muitas vezes até pessoas de fora da igreja, e julgar aquele irmão sem nem saber. Eu nem fui na casa dele, nem sei o que ele está passando, mas eu estou dando uma sentença que ele está errado. Nós não somos Deus, né, amigo? Nós somos cheios de falha. Nós devemos simplesmente abrir nossa boca para estar buscando a Deus em oração pela vida daquele irmão, adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e louve como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lado murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Jó 37, versículos 6 ao 13, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que, por meio de uma tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então nós devemos pensar, irmão, que a mesma boca que adora a Deus não pode ser aquela boca que fica murmurando, aquela boca que fica falando coisas para Deus que não era para ser falado, ou até mesmo não entende o momento que estava vivendo. Nós sabemos que aquele povo que saiu do deserto por causa da sua murmuração não chegou até a terra prometida, ou seja, até o lugar designado por Deus, mas somente aqueles que, como Josué e Caleb, que não estavam murmurando, mas acreditando na promessa de Deus. Então, se você quer chegar a algum lugar, não murmure. Tire da sua boca a murmuração, ou até mesmo palavra negativa que ainda não saiu pela sua boca, mas estão no seu coração. Não troque pela adoração, porque mesmo você passando pela prova, Deus vendo você adorar, Ele muda o seu cativeiro. Ele muda a situação difícil que você pode estar vivendo, você que está vendo essa live, ou você que está aqui na igreja também. Às vezes você não consegue sair da prova porque você só está murmurando, só está dizendo coisas para Deus, o porquê. Mas comece a contemplar o agir de Deus. Comece a acreditar que Deus já está fazendo. E aquilo que Ele vai fazer por nós é completo. Aleluia. O síntese do tópico 3 é: o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. A conclusão, vimos nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus em ficar em silêncio, mesmo quando não achamos que ele deve falar. Acredito que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Segundo ele, destaca que Deus tem o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima de seu amor, pois, primeiramente, Deus é amor, e, finalmente, Eliú vê no sofrimento o papel pedagógico. Então, Deus tem um propósito em tudo, e a sua soberania não está acima do seu amor, mas Ele é um ser equilibrado, Ele sabe como tratar a cada um de nós, Ele sabe como agir por cada um de nós. E como é bem colocado no texto, Deus não é obrigado a falar em todas as horas. Se muitas das vezes Ele está em silêncio, Ele não está respondendo a sua oração, aguarde, não desista da promessa.
Porque a hora que for para ele falar ou para ele fazer, ele vai fazer da melhor forma. Amém, meus irmãos? Já quero aqui agradecer a minha oportunidade e voltar a palavra para o nosso pastor Natanael, que já está fazendo o fechamento dessa lição. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão agradecidos pela palavra. Amém. Amém? É uma lição para cada um de nós, né, irmãos? Se o ser humano, principalmente o cristão, se colocasse, né, cada um no seu lugar, a obra de Deus ela cresceria cada vez mais. Como cresceria? Estou falando do nosso testemunho cotidiano, mostrando que nós somos cristãos, que nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós vemos aí, né, os amigos de Jó, sempre tentando achar um pretexto pela situação que ele está passando, que ele passou. Só que nós, quem somos nós, né, para julgar os nossos irmãos? Quem somos nós para apontar a mão, o dedo para alguém? A Bíblia diz assim, às vezes vê o argueirinho, né, que está no olho do irmão, né, meu Marcos? Mas não vê a trava que está no olho da gente, e é a pura realidade. Mas que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos, e cada dia mais nós orarmos uns pelos outros, pedindo a bênção de Deus, porque nós estamos caminhando para o céu de glória e nós queremos chegar lá. Amém? Próxima aula, lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Já estamos quase finalizando a nossa lição, né? Quase finalizando mais um trimestre. Agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito. Os irmãos se colocam em pé. Vamos finalizar agradecendo por esta manhã. À noite nós temos um grandioso culto missionário. Estaremos aqui adorando o nome do Senhor. Pedir aos irmãos, né, que podem, se puder, trazer uma contribuição para o Natal missionário lá na África, né, onde o pastor Cláudio Cubas vai fazer um trabalho. No ano passado foi alcançado 1.200 crianças e esse ano eles pretendem alcançar 1.500 crianças. E nós, na vez passada, ajudamos e dessa vez vamos ajudar de novo, né? Eu conto com a presença dos irmãos, também todo o cuidado, né, para que nós podemos vencer esse momento tão difícil que nós estamos passando. Difícil não por causa desse vírus. Eu não fico preocupado com o vírus. Difícil de nós não podemos estar todos juntos. Principalmente nós que somos cristãos, que gostamos de estar aí juntos, orando, se abraçando, se cumprimentando, né? E nós estamos passando esse momento. A maior dificuldade, irmão Gabriel, é essa. É de nós não poder estar juntos. Até mesmo reunir família, né? Culto nos lares, né, irmão Pedro? E quantos cultos fizemos. É esse momento que eu falo, irmão. A minha maior tristeza é essa. Mas nós vamos vencer no nome de Jesus. Nós vamos chegar lá e o nome do Senhor será glorificado. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Fernando, que está aqui conosco também. Deus abençoe o senhor, sua família. O pastor teve aí a Pirco, né, sua esposa. Mas Deus consola, né, pastor Fernando? Nós estivemos conversando, orando. E assim, o nosso rumo é céu, irmãos. Você quer chegar lá? Amém? Eu quero chegar lá. Eu quero chegar, porque mesmo que eu ficando, pulando de um lado do outro, eu quero chegar. Entendeu? Como você falou, né? Todos nós somos imperfeitos. Ninguém aqui, todo mundo. Se nós somos perfeitos, vai estar aqui dentro, não. Né? Mas agora nós estamos aqui porque nós estamos buscando a perfeição. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua santa presença através da nossa oração. Queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa, esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui aprendendo a tua palavra. Continua a nos usar, Senhor, nas tuas mãos, como usou o presidente Mondiego nesta manhã para ministrar esta palavra. Senhor, sabemos que iniciamos mais um dia e sabemos que é um dia de bênção, de vitória para a vida de cada um de nós. Continua a abençoar a nossa escola bíblica dominical, os nossos professores, alunos, secretários, superintendente. Oh Deus, que nós podemos crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria do Teu Evangelho. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e tem nos dado, Senhor, principalmente pela salvação. Nós sabemos que nessa terra muitas vezes é enfado, é canseira,
é desgaste, mas nós sabemos, Senhor, que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é no céu de glória, aonde estaremos contigo para sempre. E nós podemos preservar a nossa salvação, preservar a nossa vida espiritual. Tenha misericórdia, livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobre-nos com teu sangue, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque nós dependemos de Ti. Senhor Jesus, eu oro neste momento por cada pedido de oração, cada família, os nossos irmãos que nos acompanharam também pelo Facebook, aqueles que vão nos acompanhar, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. Que nós podemos ter esse último mês do ano de 2020, Senhor, não murmurando, não, Senhor, mas sempre agradecendo a Ti, Senhor, porque tudo está no Teu controle, na Tua vontade, no Teu querer, e nós sabemos, Senhor, que o Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor é o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, conhece passado, presente e futuro, e que o nosso futuro esteja debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Nos ajuda e nos fortalece. Oh, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e quer fazer em nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Nós dizemos: amém. Se Deus é por nós, ninguém porque nós está conosco. Deus abençoe. Uma ótima tarde de domingo, os irmãos aí, e uma noite abençoada.